E o tema dessa semana nos nossos GCs é livre. E nós vamos aqui compartilhar um pouco de como você pode fazer desse momento muito especial, compartilhando algo que vai acrescentar muito no seu GC. E o programa de hoje também tem uma convidada especialista em GC infantil e você não pode perder. O Lagoinha GC já começou. E o nosso Lagoinha GC de hoje, como sempre, em volta da mesa, transmitindo esse momento de comunhão, hoje num diálogo, numa conversa, num bate-papo, com uma pessoa que eu amo demais, trabalha diretamente comigo ali na casa de GC, Pastora Sinara. Seja bem-vinda. Obrigada. Pastora Sinara é uma pessoa muito importante nessa visão da nossa igreja. Por quê? Porque ela trabalha com um público que é muito amado por nós, as nossas crianças. Se você não sabe, nós temos centenas de GCs kids ou infantis, né? Você pode dar o nome que você achar, mas as nossas crianças são também cuidadas, não somente cuidadas, mas evangelizadas, instruídas, e é por isso que eu convidei a pastora Sinara para esse bate-papo. Fica à vontade, viu, pastora? Tomar um suco, comer um bolo, enfim, fica à vontade. Obrigada. Enfim, eu queria que você contasse, pastora Sinara, primeiro, como tem sido essa experiência de cuidar dos pequeninos? Bom, para mim, eu estou vivendo assim os sonhos de Deus na minha vida, né? Eu tenho mais ou menos uns 30 anos de Lagoinha, né? E sempre trabalhei com adultos, né? Com células, envolvido nos pequenos grupos. Mas de uns 5 anos para cá, Deus me chamou para trabalhar diretamente com as crianças e principalmente investir ou despertar ou motivar, né, pessoas a cuidar de crianças, né? Então isso para mim tem sido uma realidade assim que tem enchido meu coração de alegria, porque trabalhar com crianças é investir em terra fértil e que produz muito fruto. E hoje são centenas de pequenos grupos, né, de GC na nossa igreja, ou seja, são milhares de crianças, né, sendo instruídas na palavra. Qual o impacto que tem gerado nas nossas crianças? Assim, obviamente você lida com muitos testemunhos de pais, de família. É filho que não honrava pai, começa a honrar. Exatamente. É filho que não dedicava na escola e pelo evangelho que recebe começa a ser um melhor aluno. Qual o impacto disso na vida das crianças? Não só isso, né, pastor? O GC infantil, ele traz crescimento para a igreja. Quando o pastor, ou os pais, ou até mesmo os líderes de célula têm consciência disso, eles podem perceber que à medida que eles trabalham com a criança atrai outras crianças e a partir desse momento também atrai toda a família para o Senhor, né? Então a célula, o GC Kids, ela tem alcançado famílias inteiras para o Senhor. Uma experiência que eu tenho foi de uma líder de GC que me ligou, dizendo que tinha uma criança que estava dando muito trabalho na célula. Ela falou: pastor, o que eu faço? Eu falei assim: olha, abraça essa criança, ame, né? Quando essa criança chegar, você abraça, você beija. O que essa criança precisa, você tem para dar, né? Que é atenção. Sim. Porque o líder de GC, ele faz exatamente isso. Ele está ali para atender a criança. Então imagina você, alguém ali esperando, né, com uma história bíblica, para dar a atenção que a criança precisa. Então quando ela chega no GC, ela se sente num ambiente seguro. Sim. Ali é como se fosse um aprisco, né, um lugar seguro para ela. E além de tudo, ela tem a comunhão com as outras crianças e vai criar a sua turma. Então isso vai manter elas num lugar que ela vai sentir que ali ela pode permanecer. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Ela começou a fazer exatamente isso, ela não desistiu dessa criança. Começou a orar, a jejuar, toda vez que a criança chegar, ela abraçar essa criança, sabe? Receber com o maior carinho. E essa criança começou a mudar. Mudou na escola, mudou em casa. E a mãe ficou interessada, o que está acontecendo?
E ela falou, eu quero conhecer essa célula. E aí ela foi no GC e naquela reunião a mãe aceitou Jesus. E uma coisa que eu tinha dito para a líder de GC é o seguinte, muitas vezes a criança, ela está demonstrando, através do comportamento, algo que está acontecendo no interior dela. E nós descobrimos o porquê que aquela criança estava com aquele comportamento. É porque a mãe estava numa fase terminal. E ali a líder, além daquela senhora aceitar Jesus, né, como Senhor e Salvador, ela pôde dar o conforto que aquela criança precisava. Os frutos são inúmeros, a gente não consegue mensurar, como você disse. A gente acha que está alcançando crianças, a gente está alcançando famílias inteiras. E famílias alcançando famílias. As crianças têm algo muito peculiar, que é elas têm coragem de falar de Jesus mais do que os adultos. É como se elas não tivessem nada para perder, elas são sinceras, né? Elas falam mesmo. Então, ela é impactada dentro de um GC, ela chega em casa, ela quer contar para os pais, né? E você falando, lembrando, né? Você conhece meus filhos, o Luke e a Lara, o quanto esse ambiente igreja, e GC exatamente isso, é relacionamento, também é importante para o desenvolvimento da criança. Às vezes a criança talvez uma criança de 2 anos, de 3 anos que não fala, às vezes pelo contexto dos pais, não fala tudo na verdade. Contexto dos pais de trabalho, às vezes fica a maioria do tempo com uma babá, com uma pessoa que paga para cuidar dessa criança, mas quando ela lida com outras crianças, ela também desenvolve. Então não é só um aspecto de evangelização, olha o número de benefícios, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Sim. que é uma dúvida talvez do pessoal de casa também. Ok, só adultos pode liderar GC infantil? Ou uma criança, ou um adolescente, ou uma criança talvez ainda é criança, mas ela lidera crianças, né? Como que é juvenil, isso? Um juvenil. Caso. Olha, na verdade, o juvenil ele não pode liderar um GC. Porque a gente é um GC Kids, porque a gente tem visto assim como que a criança tem enfrentado situações muito difíceis ultimamente, né? Então o que a gente aconselha? Porque uma coisa que acontece dentro de um GC infantil é que a criança ela é pastoreada, ela é evangelizada, porque na maioria dos nossos GCs Kids, pastor, uma coisa que nós temos são crianças que nunca vieram à nossa igreja local, ou a igreja local do seu bairro, mas que frequenta o seu GC. Porque o que acontece? A criança ela vai atrair outros, né? Sim. Ela evangeliza ali, ela traz os amigos. Então todas aquelas crianças estão ali. Eu tenho GCs que tem na faixa de 20 a 30 crianças hoje, onde poucas crianças são da nossa igreja, a maioria são do bairro, né? E elas estão sendo cuidadas, evangelizadas. E o que acontece? Ali a criança, além de ser evangelizada, ela também é ensinada na palavra do Senhor e ela é treinada a orar, a testemunhar, a evangelizar. Então o que nós estamos formando? A mentalidade de um líder nesta criança, né? A criança não pensa assim, eu vou ser um líder, eu vou ser um pastor, ela diz hoje, eu sou. Essa semana mesmo eu visitei uma das nossas células na cidade de Vespasiano, e nós fomos comemorar, porque na célula nós temos os talentos, né? Quando as crianças cumprem as regras, ela ganha um dinheirinho que se chama talento. E aí no final de 2 meses ou de 1 mês, o líder faz uma lojinha com tudo, né? Ou então ele sai para gastar esse dinheiro, esse talento. E essa líder, ela fez algo muito interessante, ela pegou toda a célula e levou para uma pizzaria. E ali e lá nós tivemos comunhão e foi muito lindo. Aí uma criança de 5 anos chegou para mim e falou assim, pastora, você sabia que eu sou um pastor e um profeta? Então ele não disse eu vou ser. A identidade dele é eu sou, né? Então ali a gente vê o crescimento da criança dentro do GC. Dentro do contexto celular, nós também temos o Impacto Vida. Exatamente. Que faz parte da nossa visão de GC também. E você lidera
o impacto infantil. E o impacto é o impacto mesmo, né? É Jesus pegando aquela criança, dando experiência com o Espírito Santo, o mover de Deus. Como tem sido esses impactos? E o que é? Conta para o pessoal também como tem sido e o que é, né, o impacto vida infantil. O objetivo maior do impacto além de ser evangelístico, né, para crianças que ainda não conhecem Jesus, num segundo momento é consolidar as nossas crianças dentro dos GCs. Sim. E o retorno que eu tenho dos líderes é que quando a criança vai no impacto, ela não deixa mais de frequentar os GCs, né? Aquilo consolida a sua fé. Por quê? Porque o impacto, ele traz na criança um momento único, que é ter uma experiência com o Espírito Santo. Então lá crianças são batizadas, começam a falar em línguas, têm visões, sonhos, né? E Deus renova a fé dessa criança. E eu tenho experiências de famílias inteiras aceitando Jesus, porque uma criança foi ao impacto e testemunhou. Uma mãe foi numa das reuniões de pais, porque antes do impacto eu tenho uma reunião com os pais para colocar tudo, informar tudo que vai acontecer. Exatamente. E ela disse assim: pastor, eu queria te contar que eu estou aqui hoje porque uma criança que foi ao impacto, ela começou a falar para minha filha na escola do que tinha acontecido aqui nesses 3 dias. Sim. E também do GC que ela frequenta. E eu falei, mas ela disse assim, mas acontece isso tudo nessa igreja? Esse cuidado com a criança? Eu quero ir nessa igreja. Ela não conhecia Lagoinha e ela foi. E ela levou a família inteira. E ela disse, eu estou aqui hoje para minha filha ir no impacto, porque naquele dia que eu fui na igreja, a minha família inteira aceitou Jesus. Então, o que a gente pode entender? Que uma criança, ela é destemida para falar de Jesus. Sim. Ela não tem esse negócio, eu estou na escola ou eu saí. É onde ela estiver, ela fala, então, prega o Evangelho. Você que está nos assistindo, eu quero saber mais sobre esse impacto. É muito importante você começar a seguir a gente nas redes sociais, @Igreja Batista da Lagoinha, porque ali passa a agenda, né? Semanalmente tem a agenda e você vai ficar sabendo quando tem o próximo impacto infantil. É muito importante para quê? Para que o seu filho também tenha essa experiência. Você tem formado muitos líderes, né, pastora Sinara? Até por esse tempo de expansão da Lagoinha, os GCs infantis têm se expandido porque as Lagoinhas têm chegado em outros bairros, em outras cidades. E como tem sido esse processo de formação de liderança? Então, quando Deus me chamou para trabalhar com crianças, o que Ele colocou no meu coração é despertar e influenciar pessoas para liderar crianças, né? E eu tenho feito esse trabalho através da Casa de GC, dando os treinamentos ou a capacitação para implantar um GC infantil e também para que aquela pessoa que sente a necessidade ou a vontade de trabalhar com crianças e acha que não sabe, que era o meu caso, né? Então, assim, na verdade você tem, Ele nos capacita. O que nós precisamos é obedecer. Se o Senhor te chamou, então vem. Então, o que acontece? Nesse treinamento eu passo a visão, né, o DNA da igreja, e nós temos levantado muitos líderes, muitos mesmo. E uma coisa que é necessário para que esse trabalho ele cresça dentro da igreja local é que o pastor assuma essa visão. Então, quando precisa começar de cima. Precisa começar de cima. Eu estive conversando com o pastor essa semana, foi até agora, no 7 de setembro, ali na praça, ele me falou, pastor, ele estava muito animado. Eu gostei demais que depois que você foi lá dar um treinamento, eu já abri 30 GCs infantis. Eu falei, não, aliás, ele falou assim, eu abri 12 GCs infantis, agora nós estamos com 30 e já estamos assim para abrir mais, né? Então, eu acho assim que o pastor local agora, né, se ele puder nos chamar para dar esses treinamentos, já tem alguns marcados, né? Isso impulsiona, isso motiva a pessoa e leva aquela pessoa que tem vontade de trabalhar com criança e acha que não pode, que ela tem condições sim. Que bênção. Pastora Sinara aqui,
Que bom a gente estar junto aqui, compartilhando como eu fui edificado. Vontade de abrir um monte de GC infantil na minha igreja local. E como ela disse aqui, tudo é feito por meio da casa de GC. Vai aparecer um telefone aqui na tela. Entre em contato. Eu quero que a minha casa quero ser um anfitrião de um GC infantil, eu quero me capacitar, eu já sou membro da igreja, mas eu quero me capacitar, eu quero que o meu filho ou a minha filha participe de um impacto vida, né, de crianças. Entre em contato com esse telefone, a gente vai passar todas as informações para você. Obrigado, viu, pastora Sinara? Eu que agradeço a oportunidade. Pela sua participação. É isso aí, gente. Nosso objetivo desse programa, com esse café, né, com esse tempo aqui de comunhão, de conversa, que esse é o intuito, relacionamento dentro dos nossos GCs, dentro da casa, servindo pessoas, é inspirar você. Então que você possa ser inspirado nesse programa de hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito você e a sua família. O tema dessa semana é livre, como eu já tinha dito, e é um momento de você compartilhar algo que Deus tem falado ao seu coração. Se tem uma coisa que nós, enquanto Igreja Batista da Lagoinha, também respeitamos aqui, é aquilo que Deus tem falado com você. Nós somos cristãos, ou seja, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós ouvimos o Senhor, nós temos uma experiência com a Palavra de Deus e a gente não quer engessar o seu trabalho, a gente não quer simplesmente dar uma lição todas as semanas do mês prontas para você. Não, a gente também quer que você seja instrumento de Deus na necessidade, na realidade do seu pequeno grupo. O que Deus tem falado com você? O que tem chegado ao seu coração? Nós sabemos que aquilo que Deus tem falado ao coração dos seus, das pessoas que temem ao Senhor, é de suma importância que seja compartilhado. E como você tem feito nessa quarta semana do mês, que é o tema livre do nosso GC? Eu sei que durante o mês Deus fala tanto ao seu coração, fala por meio de um culto, fala por meio de uma experiência que você tem com a palavra. E é muito importante você orar, você discernir o que Deus quer que você compartilhe com o seu grupo. Aqui na nossa igreja, você sabe, a primeira e a terceira semana nós damos um norte da lição para você, entregamos essa lição pronta para que você possa orar, acrescentar também algumas coisas, um estudo, enfim, somar com a lição. Na segunda semana nós temos um tema atual, um tema que é de cunho nacional, um tema que está nos noticiários e a gente traz isso na visão bíblica, na visão do Senhor, trazendo instrução à igreja. E a quarta semana é livre. Nós queremos que você seja instrumento de Deus dentro do seu grupo. Pastor, como eu faço para que eu consiga transmitir isso? Olha, sempre você precisa ter uma base bíblica. Não fale de você mesmo, fale da palavra de Deus. Escolha no seu devocional, no tempo que você tem com o Senhor, uma palavra que Deus tem falado ao seu coração. Você então anota essa referência, procure saber o contexto dessa referência, né? O contexto do texto, para que a sua mensagem não se torne pretexto, para que a sua mensagem seja intencional. Saiba o que você está falando. Essa quarta semana é uma forma também da gente incentivar você a buscar mais, a ler mais, a buscar o contexto do texto que você vai anunciar e compartilhar para ser bênção na vida das pessoas. A partir daí, pegue alguns pontos a partir dessa mensagem que você sabe que vai falar o coração. Você conhece as pessoas que estão com você, as pessoas que participam, uma mensagem evangelística, mas também que toque aqueles que já são cristãos, aqueles que já participam do seu GC, aqueles que podem estar trazendo os amigos, aqueles que estão frios, aqueles que estão queimando. A sua mensagem vai falar no coração de todos eles. Traz aplicações práticas, diárias, na vida de cada um deles, inclusive de você, líder. É muito importante que a nossa mensagem ela saia do campo da teoria e
passe pelo campo da prática, da vivência, da vida, porque a palavra de Deus, ela tem que ser prática. Jesus, ele ouvia do Pai e ele praticava servindo pessoas, vivendo a vontade do Pai. Ele diz, olha, não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade do Pai. E é exatamente isso que nós fazemos hoje. Não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai usar tanto você aí no seu pequeno grupo, dê lugar para as pessoas falarem, compartilharem sobre a sua semana, compartilharem sobre os seus desafios. Ore pela necessidade dos irmãos, ore pelas famílias das pessoas, ore por salvação dentro das casas, ore por multiplicação, ore para que o seu GC possa multiplicar, não para a sua glória, não para a glória do homem, mas para a glória de Cristo. Eu tenho certeza que esse GC, sendo bem feito, excelente, um GC que anuncia o Evangelho, ele vai multiplicar naturalmente, vai ser algo tão espontâneo, como a Escritura Sagrada diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Você é um Paulo, é um Apolo, mas Deus, Ele está com você, Ele participa do seu GC e é Ele quem dá o crescimento. Seja intencional. Líder, ou você que está me assistindo que participa, ou até mesmo que não participa, busque o Senhor, para que sempre o Senhor coloque palavras ao seu coração, para que você continue sendo instrumento de Deus nessa geração. Tema livre, mas um tema que toca pessoas. Agora, você pode usar da sua criatividade. Quem sabe, nesse dia livre, você pode colocar um filme que falou com você, que você quer assistir com todo o grupo e depois fazer uma reação desse vídeo, desse filme, trazendo ali, né, um contexto, trazendo a luz da palavra. Ou você pode fazer o dia do amigo, pegar as pessoas do seu GC, ir para um parque, fazer um piquenique, compartilhar do Evangelho ali num lugar mais livre, num lugar mais aberto. Você pode pegar esse dia livre também e fazer uma visita a alguém do GC que está distante, que está sumida ou sumido, e você pode ir lá abraçar essa pessoa. Eu tenho certeza que também vai ser uma bênção. Use da sua criatividade. Nós, enquanto liderança dessa visão de GC, te damos toda a liberdade de criar, de ter novas ideias. Sabe por quê? Porque a sua criatividade, as suas ideias, ela também alcança pessoas. Mas de qualquer forma, eu quero te dar uma dica. Por exemplo, estou aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29, a Bíblia diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Esse texto é um texto muito bonito da palavra de Deus, porque esse texto fala sobre a importância de uma vida. O contexto aqui do texto lido fala que Jesus tinha acabado de sair de uma sinagoga e a distância da casa da sogra de Pedro era de 6 quilômetros. Na época não existia carros. Jesus, cansado, era o dia que ele tinha chamado os primeiros discípulos. Um demônio havia manifesto dentro da sinagoga. Jesus tinha expulsado aquele demônio. Ainda cansado, a Bíblia vai dizer que Jesus sai do lugar que ele estava e ele vai à casa da sogra de Pedro por causa de uma mulher que estava com febre. Jesus é esse que se importa com as pessoas. Você pode trazer tantas aplicações desse texto dizendo que uma pessoa é muito importante para Deus. Nessa geração nossa, de tudo tão grande, a gente perde essa essência de se importar com um. A gente quer estar no meio de multidão, a gente gosta de grandes movimentos, mas Deus, Ele sabe do coração de uma pessoa.
E o interessante também é que esse texto não traz apenas essa aplicação. O texto também, ele fala sobre o poder e a autoridade de Jesus. Jesus estendeu a mão, levantou e a febre dela passou naquele exato momento. No nome de Jesus as coisas acontecem. Há poder no nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, um toque de Jesus a qualquer pessoa é suficiente para aquela pessoa, segundo a vontade de Deus, possa ser curada, possa ser restaurada, os demônios possam sair. E o texto também diz que aquela mulher, uma vez sarada, ela começou a servir. Todas as vezes que você é um canal, é um instrumento de Deus para a salvação, para a restauração de alguém, você muda a realidade. Pensa, uma mulher acamada, uma mulher febril, uma mulher doente e poucos minutos depois uma mulher servindo ali, agora feliz, alegre em servir. Quando nós fazemos algo pela obra de Deus, nós temos prazer em servir. Enfim, é apenas uma dica, de um texto que você possa destrinchar, que você possa discernir e ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas que Deus confiou a você. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Nosso GC se encontra aqui no bairro Nova Pampulha, na rua 3, número 220. Eu amo meu GC! E queremos saber como está o seu GC, e é por isso que, se você postar uma foto do seu GC, um vídeo com a hashtag Eu Amo Meu GC, nós queremos que o seu GC participe aqui do Lagoinha GC, desse programa que tem abençoado tanto você. Seja você que participa, seja você que lidera, você que de alguma forma serve dentro de um pequeno grupo, mande a sua foto, poste nas suas redes sociais com essa hashtag, volto a dizer, hashtag Eu Amo Meu GC, e com certeza o seu GC vai participar daqui conosco. Que Deus continue usando vocês e que esse programa continue sendo bênção na sua vida. Eu tenho certeza que hoje, com toda essa conversa com a pastora Sinara, com toda essa conversa aqui a respeito da lição da semana, abençoou muito você. Divulgue esse programa, compartilhe com as pessoas do seu GC, assistem juntos e eu tenho certeza que vai ser uma bênção no nome de Jesus. E no próximo programa nós temos um convidado que é apaixonado por essa visão de pequeno grupo, alguém que cresceu, desenvolveu nesse chamado, que é o pastor Samuel, que serve aqui na Lagoinha Matriz e tem certeza que vai inspirar muito você. Então não perca, que Deus te abençoe.